Olá a todos do nosso canal MV Treinamentos, seguidores e não seguidores, para aqueles que ainda não nos seguem, né? Se inscreva no nosso canal aí, se quiser ativar o sininho, a gente vai estar semanalmente mostrando alguns vídeos sobre alguns conhecimentos específicos da área de saúde ou engenharia de manutenção para vocês. Tá? Lembrando que esse canal serve para a nossa divulgação dos nossos treinamentos e também para poder disseminar um pouco do conhecimento que nós temos. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre padrão de desempenho. Onde que é utilizado esse padrão de desempenho, tá? É muito utilizado nas análises de RCM ou algumas outras análises de engenharia de confiabilidade. Lembrando que, o que é o padrão de desempenho, né? O padrão de desempenho, ele é a amplitude que qualquer usuário deseja que o ativo faça alguma coisa, tá? A gente pode citar aí alguns exemplos, como vazão, velocidade, temperatura ideal, entre outras variáveis inerentes ao processo estudado. Tá? Digamos que, resumidamente, tá? Podemos falar assim que qualquer máquina, componente, né, geralmente falando, qualquer ativo colocado em sua operação, ele vai ter que ser capaz de produzir mais do que o padrão mínimo de desempenho desejado pelo usuário. Tá? Ou seja, ele tem que ser capaz de produzir além, tá, do desempenho que aquele cliente quer que ele desenvolva. Tá? Trabalhar, ou seja, ele vai trabalhar uma faixa operacional que não vai comprometer o ativo. Tá? Por exemplo, digamos que a gente está com uma bomba ali que tem a capacidade de bombear 40 metros cúbicos por hora, só que o cliente quer um padrão de desempenho de 70 metros cúbicos por hora. Ou seja, a gente não vai conseguir atingir isso aí, a gente não vai conseguir atingir esse padrão de desempenho e a gente vai estar forçando, tá, o nosso ativo além do que ele realmente foi fabricado para poder fazer. Então, isso é o primeiro passo importante da gente ter consciência, da gente tem que ter um equipamento que ele tem que ser capaz de produzir mais do que o padrão mínimo de desempenho que a gente quer que ele produza, tá? Então, quando a gente for adquirir um novo ativo, adquirir um novo componente, a gente tem que pensar primeiramente nesse padrão de desempenho para a gente poder verificar se ele vai atender às nossas especificações. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso estudo de confiabilidade. A gente começa a falar um pouco de alguns padrões de desempenho. O padrão de desempenho não é apenas um tipo, tá? São vários tipos de padrão de desempenho. A gente vai estar falando aqui rapidamente sobre cada um e para vocês entenderem um pouco mais. Lembrando que, quer aprofundar mais sobre o conhecimento, eu vou deixar o link aqui dos nossos treinamentos, tá? São treinamentos de baixo custo, mas de grande potencial de conhecimento. E aí vocês conseguem aprofundar mais no ensino, tanto de padrão de desempenho, quanto, na verdade, do RCM por completo e alguns outros treinamentos também. Beleza? Então, falando um pouco do padrão de desempenho múltiplo. O que é um padrão de desempenho múltiplo? O padrão de desempenho múltiplo é um padrão de desempenho que tem vários padrões de desempenho dentro dele, tá? Várias variáveis dentro dele. Ou seja, por exemplo, aquecer 500 quilos de produto até 125 graus Celsius em 1 hora. A gente tem 3 variáveis, tá? A gente tem 500 quilos, 125 graus Celsius em 1 hora. Então, esse é o padrão de desempenho múltiplo, tá? A gente tem que entender todas essas especificações para a gente poder falar que a nossa função está ok. Beleza? Lembrando que o padrão de desempenho é que vai determinar se aquela função entrou em falha ou não, tá? Seja total ou parcial. Beleza? Isso é um assunto mais aprofundado nos nossos treinamentos, mas só para poder deixar uma dica para vocês. Os padrões de desempenho absoluto ou ausente são aqueles que indicam que o sistema deve se manter naquela condição expressa da função sem alteração. Tá? Toma muito cuidado com esse, tá, gente? Um exemplo que a gente pode citar é o seguinte, vamos usar a bomba mesmo. Bombear 40 metros cúbicos de água bruta para ETE. Ou seja, tem que bombear 40. Se eu bombear menos ou se eu bombear mais, eu já estou com uma falha funcional. Ou seja, se eu bombear 39 metros cúbicos por hora, está errado. Se eu bombear 41, está errado. Ou seja, eu estou considerando que o meu processo precisa de 40 metros cúbicos por hora de água bruta na ETE. Exatamente isso. Não posso diminuir, não posso aumentar, senão entra em uma falha funcional. Beleza? Vamos falar um pouco agora também do padrão de desempenho variável. O que é um padrão de desempenho variável, tá?
O padrão de desempenho variável é aquele que pode mudar de acordo com o processo, digamos assim, tá? Só que o padrão de desempenho variável, a gente tem que considerar para o nosso estudo de RCM, por exemplo, a gente vai considerar ele na pior das hipóteses para contemplar o pior caso. Ou seja, bombear, vamos pensar na bomba de novo. Bombear 40 metros cúbicos por hora de água bruta para ETE ou 30 metros cúbicos por hora de água bruta para ETA. Tá? Ou bombear 20 metros cúbicos para determinado tanque. Beleza? Qual que é o pior cenário? 40 metros cúbicos. Então, se a gente for fazer um estudo de confiabilidade, um estudo de RCM em cima dessa bomba, for levar em consideração alguma troca cíclica, algum reparo cíclico, ou algumas tarefas sob condição, né, digamos assim, são as tarefas diante do RCM que a gente tem no nosso treinamento, mais explicado. Então, a gente vai determinar o 40 metros cúbicos por hora para a gente poder começar a trabalhar. Por quê? Porque a gente sabe que em determinados momentos ela vai estar rodando, tá? Vai estar operando com esse padrão de desempenho, que é o que mais vai desgastar nossas peças. Beleza? Então, quando é um padrão de desempenho variável, a gente vai considerar a pior hipótese, tá? Ou seja, o pior caso, para a gente poder começar a determinar as nossas tarefas de manutenção. Beleza? Entendido até aqui? E agora a gente começa também a falar sobre os padrões de desempenho com limite superior e inferior. Tá? O que é um padrão de limite inferior e inferior? Superior e inferior? São aqueles que podem variar dentro da capacidade do sistema, desde que o limite inferior não seja menor que o desempenho desejado e o superior não seja maior que a especificação daquele ativo ou componente. Tá? Vou dar um exemplo aqui da bomba. Bombear entre 20 metros cúbicos a 40 metros cúbicos de água bruta para ETE, ou seja, se a bomba estiver operando e bombeando de 20 a 40 metros cúbicos por hora de água bruta para ETE, está dentro do meu padrão de desempenho. É o que eu preciso. Né? O meu processo, eu consigo operar entre 20 e 40 metros cúbicos por hora de água bruta. Tá? Esse padrão de desempenho é o melhor a ser utilizado. Por quê? Porque ele tem uma amplitude ali, ele tem um range onde o nosso processo pode variar. Tá? É muito difícil você manter uma bomba exatamente a 40 metros cúbicos. Tá? E aí a gente tem também o padrão de desempenho de limite superior, ou seja, bombear até 40 metros cúbicos por hora. E também temos também apenas o padrão de desempenho com limite inferior. Bombear no mínimo 20 metros cúbicos. Tá? E aí eu deixei aqui até também um gráfico para a gente poder começar até a brincar aqui também. Então, pensando o seguinte, esse do limite inferior que eu citei seria esse quadro aqui, no mínimo 20 metros cúbicos por hora eu tenho que bombear, ou seja, não pode abaixar desse nível, tá? O limite superior seria esse aqui, no máximo 40 metros cúbicos por hora, tá? Então, vamos dizer que aqui, né, 40 e aqui 20 metros cúbicos por hora, beleza? E aí, a gente tem o padrão de desempenho que é o melhor a ser utilizado, tá? Que é o limite superior e limite inferior, ou seja, eu tenho que bombear entre 20 metros cúbicos por hora até 40 metros cúbicos por hora, beleza? E aí, esse padrão de desempenho vai acontecer isso aqui, ele vai se manter entre esses dois níveis. Aí eu só vou ter uma falha funcional se ele bombear acima de 40 ou abaixo de 20. Enquanto ele estiver de 40 a 20 ali, ele está dentro do meu padrão de desempenho, não tem uma falha funcional. Beleza? Se ele zerar, falha total. Se ele apenas ultrapassar de 40 ou menor do que 20, maior do que 0, para não ser uma falha total, vou estar falando de uma falha parcial. Beleza? Então, assim que a gente identifica uma falha no nosso sistema, através do nosso padrão de desempenho. Gente, uma dica muito importante, tá, para poder estar falando para vocês aqui é o seguinte: os padrões de desempenho, eles têm que ser, em a sua maioria, quantificados. Ou seja, todos que eu citei aqui são quantificados, mas eu posso ter os que são qualitativos. Só que os padrões de desempenho qualitativos, eles são mais difíceis de monitorar, tá? Eles dificultam a definição da falha. Ou seja, a placa com baixa rugosidade.
Tá, eu sou um inspetor de qualidade, mas eu não estou com o rugosímetro aqui, baixa rugosidade. Eu vou passar ali, olhar, passar a mão. Só que a minha perspectiva é diferente da perspectiva, a minha perspecção é diferente da perspectiva do outro inspetor de qualidade. Então, livre de empeno. Às vezes eu estou olhando aqui e não estou vendo o empeno. Às vezes o outro inspetor de qualidade ele tem um olho mais aguçado, ele vai conseguir ver um empeno que eu não vi. Então, os padrões de desempenho, quanto mais você quantificá-los, é melhor para a sua análise. Beleza? Então, sempre mantenha o padrão de desempenho quantificado, evitem os qualitativos, para você poder ter uma análise melhor. Bacana? Então, hoje eu vou agradecer. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Lembrando que semanalmente a gente vai ter um vídeo sobre algum tipo de conhecimento, tanto na área de saúde, quanto na área industrial, quanto no dia a dia, que pode te ajudar nos seus trabalhos, indiferente da sua área de atuação. Beleza? Somos MV Treinamentos, agradecemos você ter assistido até agora. Muito obrigado. Abaixo do nosso vídeo tem os nossos links do nosso site, os nossos treinamentos que são pagos, mas um valor bem acessível. E até a próxima, pessoal. Obrigado.